Amém, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Boa noite a todos que eu ainda não tinha cumprimentado. Para mim, como sempre tenho falado, é uma alegria, uma honra, um privilégio poder estar reunidos com vocês, uma família, né? Como igreja, como corpo, para compartilhar de verdades da palavra de Deus, né? Nós temos esse tempo como um presente de Deus, de fato, onde nós recebemos uma porção fresca, né, da palavra de Deus todos os dias, como um maná que desce do céu e alimenta, né, o nosso coração, a nossa alma, trazendo luz, entendimento, clareza. Quero dar as boas-vindas aí às pessoas que estão começando agora, né? Eu quero dizer que eu coloquei o link lá no perfil do Instagram, e você pode, se quiser também, né, convida as pessoas que você quiser, esse canal é aberto, quanto mais pessoas quiserem conhecer a verdade, conhecer a palavra, são bem-vindas aqui. Eu estou falando diretamente dos Estados Unidos, pessoas que estão aqui na nossa região, que queiram participar também aqui nos Estados Unidos. Eu estou em New Jersey, e também aqui do lado tem a Filadélfia, enfim, todo mundo que quiser participar é bem-vindo aqui, e para quem está no Brasil aí, também seja muito bem-vindo, e a gente possa juntos, né, nessa noite, receber uma porção generosa da parte de Deus, de uma palavra que vai alimentar o nosso coração, né? Nós estamos com um tema sobre o reino de Deus. Eu falava na semana passada sobre isso, a importância de nós entendermos, conhecermos cada dia mais o reino de Deus. Afinal de contas, a primeira mensagem pregada pelo Senhor Jesus, quando ele começou o seu ministério, foi: arrependei-vos, pois é chegado, está próximo o reino de Deus, né? E lá em Mateus ele diz que o Filho do Homem virá quando o reino de Deus tiver sido pregado em todo o mundo, né? O evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Então, é muito importante. Eu vejo que hoje em dia, infelizmente, pouco se fala sobre isso, né? Quer dizer, se fala muito, se prega e se ensina muito pouco. E a gente vai, infelizmente, perdendo muita coisa por não receber, de fato, com clareza, com entendimento claro, instruções precisas sobre o reino de Deus. Bom, nós estamos estudando com base em Mateus capítulo 6, verso 33. Eu queria que vocês abrissem lá, por gentileza, né? Por mais que você já conheça de cor esse versículo, é muito importante que você abra as escrituras sagradas, confira palavra com palavra, até porque hoje você vai se surpreender com como uma palavra faz total diferença em nossas vidas, no entendimento, na revelação daquilo que nós precisamos receber da parte de Deus para poder praticar essa palavra, e então ver as bênçãos do Senhor sendo manifestas em nossa vida. Mateus capítulo 6, verso 33, eu acho que é de conhecimento de praticamente todos os cristãos aí, o que está escrito, mas vamos ler mais uma vez. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero ler mais uma vez. É uma instrução, é uma sentença imperativa. Jesus está ordenando, está nos orientando a buscar de forma prioritária o reino de Deus e também a justiça do reino de Deus. E então, uma vez feito isso, as demais coisas, ou estas coisas as quais ele vinha falando, serão acrescentadas à nossa vida, né? Muito importante o que nós vimos na última semana, que a palavra buscar significa pensar, meditar, ir atrás, buscar, procurar saber, entender através do raciocínio investigativo, né? Buscar o reino de Deus. E também que Jesus havia dito que o reino de Deus não está aqui ou está lá, o reino de Deus está dentro de nós. Então, buscar, pois, prioritariamente o reino de Deus é olhar para dentro de cada um de nós e meditar e buscar a compreensão. O que é contrário ao que normalmente a gente busca fazer. A gente busca do lado de fora respostas, quando essas respostas devem vir de dentro, né? Nós vamos falar um bocado sobre isso hoje. Mas antes disso, vamos orar mais uma vez. Eu queria que você colocasse sua mão sobre o seu coração e fizesse uma oração simples, simples mesmo, mas sincera, de todo o coração, pedindo: Pai, eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo nessa noite. Pode ser uma oração com 2 ou 3 palavras, mas com toda a sinceridade do seu coração, para que Deus possa se manifestar em nosso meio, de fato, através da minha vida, e possa nos alcançar nessa noite. Pai querido, eu quero te agradecer mais uma vez, em nome de Jesus, por esse privilégio que nós estamos tendo aqui todas as semanas, e
Por mim, Pai, eu digo que é um privilégio ainda maior ser encontrado na condição de um semeador. Até porque, para que o Senhor possa, através da minha vida, alcançar outros, primeiro o Senhor precisa alcançar o meu próprio coração. Eu jamais abriria a minha boca para falar algo aqui que eu não tivesse plena convicção, que eu não estivesse realmente firmado sobre verdades, Pai. Então, eu sou um privilegiado em receber essas palavras e transmito-as ao Pai com precisão, com honestidade, com respeito, com bom humor, para que os meus irmãos também recebam, assim como eu tenho recebido, e possam desfrutar, Senhor, da plenitude da bênção do Senhor, que nos enriquece, não acrescenta dores sobre nossas vidas, Pai. Eu venho aqui me submeter completamente à unção do Teu Espírito, ao Espírito do Conselho, ao Espírito da Profecia, ao Ministério do Espírito Santo, para trazer respostas a cada oração feita com fé nessa noite e ir de encontro a cada coração sedento da verdade, a cada alma aflita que precisa de respostas. Que o Senhor possa, através da minha vida, ser essa resposta. Que eu possa ser um agente de milagres nessa noite, meu Pai. Por isso eu me submeto completamente à sua vontade. Eu me submeto, Senhor, a cada falar, o agir, que seja o Senhor através da minha vida. Que seja, Senhor, a verdade expressa em palavras saindo da minha boca e alcançando cada coração. Eu desejo, Pai, que todos nós, eu e todos os meus irmãos aqui presentes, possamos sair daqui transformados nessa noite com clareza de entendimento e preparados para toda boa obra no poder do nome de Jesus. Eu te agradeço mais uma vez em nome de Jesus por esse privilégio, Senhor. Coloco diante do Senhor a minha vontade, sendo, Senhor, fazer a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Queridos, veja, nós sabemos que Jesus fala isso diante de um contexto, né? Ele, desde o verso 25, ele fala algo interessante. Ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, né? Ou no contexto cotidiano da vida. Não fique ansioso no contexto cotidiano da vida. Quanto ao que haveis de comer, né? Ou como o que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. E ele faz uma indagação, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Isso é um questionamento e é uma pergunta retórica que a resposta é objetiva, sim, claro. Ou seja, a vida é mais do que o alimento, o corpo é mais do que as roupas que vestimos, né? Ele diz, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que então andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo, eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas demais coisas que eu acabei de citar aqui vos serão acrescentadas. Bom, fato é, queridos, que nós somos, todos os dias, vivemos constantes confrontos. Eu acho interessante porque Jesus ele leva o diálogo para um extremo aqui, e eu quero trazer luz para isso, para você. Sabe, temos inúmeras necessidades. Desde necessidade de um abraço, nós temos necessidade, talvez aqui no nosso grupo, alguém tenha uma necessidade de ter um carro melhor, de ter um carro importado, talvez alguém tenha uma necessidade de ter um avião. Eu não estou falando de desejo do corpo, estou falando de necessidades, né? Agora, existem necessidades que são básicas de todo ser humano. Eu falava isso hoje à tarde com alguns filhos espirituais lá no restaurante, e meu filho, o Isaac, estava do meu lado, ele tem 9 anos, e eu falava assim, poxa, existem necessidades que são básicas, são essenciais para a vida humana. E aí ele disse, é mesmo. Eu disse, quais são essas necessidades que são básicas, essenciais? E o Isaac estava do lado ouvindo e disse assim, pai, comer, beber e vestir. Como se ele já soubesse o que estava escrito. Porque isso é óbvio, né? Às vezes o óbvio tem que ser dito, né? É o que Jesus está fazendo aqui, está dizendo o óbvio.
Talvez, se aqui tivesse escrito assim, olha, não andeis ansiosos, se sua conta não estiver sobrando, uma quantia suficiente que dê para pagar suas contas do mês inteiro, do mês que vem e do outro. Talvez se Jesus tivesse dito assim, oh, não ande ansioso se você não conseguiu trocar de carro esse ano. Não ande ansioso se você ainda não conseguiu comprar sua casa própria e ainda está no aluguel. Talvez a gente pense assim, talvez Jesus tenha razão em dizer para a gente não andar ansioso, em trocar o celular todo ano, em ter que comprar uma roupa nova, em ter que ter um tênis do ano, em ter que comprar o sapato da moda. Enfim, talvez a gente pense, e Jesus tinha razão em dizer, mas, poxa, e se a gente sair hoje de manhã e olhar para o meu armário e não tiver a comida disponível para me comer à noite, por exemplo? Será que eu não teria aí uma brecha para me preocupar? Porque isso é essencial. Se a gente não come, a gente morre. Se a gente não bebe, a gente morre. Se a gente, de alguma forma, não vestir, a gente não vive, né? Como é que a gente vai ver nu? Então, assim, são coisas que são básicas aí. Então, talvez a gente tivesse uma licença para se preocupar com essas coisas que são básicas. Mas Jesus leva tudo isso para o extremo e diz, ó, você não deveria se preocupar nem com o básico. Sabe? Mesmo que você não tenha comida, mesmo que você não tenha água, mesmo que você não tenha roupa. Não é motivo para você andar ansioso, não é motivo para você andar preocupado. Que dirá para as demais coisas, né? Ele não está tirando as outras coisas, ele não está aqui dizendo que Deus só está aqui para suprir as nossas necessidades básicas. Não é isso. O que ele está levando essa conversa para esse extremo é para dizer, poxa, se você não deve andar ansioso com o que há de comer, com o que há de vestir, com o que há de beber, que é uma necessidade primordial, básica de todo ser humano, isso significa que o resto, muito menos, né? Então, ele está colocando todas as coisas dentro desse pacote, né? Como que ele diz assim, olha, não existe nada nesse mundo que possa tirar a tua paz se você entender aquilo que eu vou colocar a seguir. Você não deve andar ansioso, não deve andar preocupado. Agora, fato é que nós vivemos em um constante confronto todos os dias da nossa vida, né? A gente vive confrontado, né? Como se houvesse dentro de nós uma guerra diária, né? Dentro da gente. A gente acorda pela manhã e pensa, pô, será que vai dar? Será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu vou conseguir fazer o que eu preciso fazer? Será que eu vou conseguir produzir o suficiente? Será que eu vou vender hoje para pagar as minhas contas? E se eu abrir ali e eu não conseguir? E se as vendas hoje não forem suficientes para pagar o meu fornecedor? E isso e aquilo. E a gente entra num confronto diário que nos consome, né? Isso vai constituindo em nós uma guerra todos os dias, na expectativa que será, e a gente começa a gerar todo tipo de sensação e sentimentos, né? É esse confronto diário, é essa angústia, é essa guerra diária que gera angústia, por exemplo. Né? Eu fico angustiado quando o cliente não entra na minha loja, quando ninguém toca no meu telefone, quando não chega uma mensagem. Será que vai dar certo? Será que vai pedir? Eu fiz o suficiente? Será que vai dar? E a gente começa a ficar numa certa angústia. E em outros momentos a gente é levado ao medo. Será que eu vou conseguir pagar essas contas? Eu fiz um compromisso, sabe? Eu recebi uma palavra, comprei algo, tem uma parcela a ser paga. Será que eu vou dar conta? E aí entra medo nisso, entra outros sentimentos como raiva, muitas vezes, né? A gente vê pessoas que às vezes não estão fazendo o que a gente está fazendo e tendo recursos além do que a gente tem, e a gente começa a se comparar com essas pessoas, com os resultados que elas têm. Isso, às vezes, pode desenvolver em nós um acesso de raiva, né, de indignação, ansiedade e todo tipo de preocupação, né? Então, de onde nasce todos esses sentimentos, essas sensações, essas preocupações, essas ansiedades, né? Tudo isso pode nos levar a quadros clínicos terríveis, como depressão, como crise de ansiedade, como doenças que começam de forma psicossomática e podem desencadear processos no corpo, estourar, né? Como a gente sabe que existem tantas doenças que começam, de fato, por causa desse tipo de sentimento que é provocado. Agora, a questão é, de onde vem tudo isso, né? Por que a gente tem que ser confrontado assim? Bom, esses sentimentos, essas frustrações, né, essas sensações, elas são causadas por uma autoavaliação e
após a autoavaliação, uma notória incapacidade da resolução dos nossos próprios problemas. É um excesso de eu. Será que eu vou dar conta? Será que eu tenho força suficiente? É quando a gente começa a olhar para nós mesmos e medir a nossa capacidade produtiva com os resultados que eu preciso obter. Isso vai me gerando todo tipo de sentimento. É um excesso de eu. Eu já preguei uma vez sobre isso, falando sobre self, né? Eu mesmo. Então, o excesso de eu é que gera todas essas coisas. E a gente é confrontado diariamente nisso. Então, veja, a gente fica inseguro, com medo, preocupado, ansioso, porque olhamos para nós mesmos, para a nossa capacidade e notamos que não temos essa capacidade de resolução de problemas. E isso gera todo tipo de frustração. É um excesso de eu, né? É quando nós, de fato, fazemos essa autoavaliação e notamos com clareza a nossa incapacidade de resolver os nossos problemas, né? A incapacidade de gerar recursos para a nossa própria subsistência. Não é verdade? No fundo, o que nós desejamos é ter controle. No fundo, o que a gente queria era poder controlar todas essas circunstâncias. Era poder resolver todos esses problemas. Se eu tivesse como resolver tudo isso, então eu estaria em paz. E a nossa paz está ligada diretamente a essa... Como é que eu vou dizer? Essa fonte de poder que a gente não consegue exercer, né? Então, veja, no fundo, nós desejamos ter controle, poder de solucionar todos os problemas da vida, e aí ficaria tudo bem. Agora, veja, isso nos foi ensinado, isso nos foi doutrinado desde a primeira infância. Desde a primeira infância. Não é curioso pensar, eu falava sobre isso mais cedo, né? Eu tenho 4 filhos hoje. Hoje não, né? Eu tenho 4 filhos. O mais novo é Isaac, tem 9 anos. O mais velho é o Pedro, tem 22. Quando o Isaac era mais novo e o Daniel, há 2 anos atrás, a gente veio para os Estados Unidos. O Daniel não perguntou e o Isaac não perguntaram para mim: pai, como é que vai ser lá? O que a gente vai comer lá? Como é que vai ser? Você já tem... Eles simplesmente se alegraram quando eu disse: vamos para os Estados Unidos. E eles não estão nem aí. Por quê? Porque eles sabem que eles têm um pai. Porque eles sabem, se eu disse, vamos fazer isso, eu já tenho preparado recurso para levá-los até aquele lugar. E eles não estão nem aí, não estão preocupados se vendeu, se não vendeu, se eu tenho, se eu não tenho. Eles têm um pai, eles sentam, eles comem, eles sabem que vai ser suprido. Sabe? E era para ser assim quando a gente fala de um relacionamento com Deus. No entanto, queridos, a gente é ensinado desde pequeno, à medida que eles vão crescendo, você vai ver. O Pedro um dia também foi assim. Pedro um dia confiou em mim completamente. Hoje o Pedro tem 22 anos e ele já pensa: papai, como é que vai ser se a gente não conseguir fazer isso e aquilo? Agora, veja, a gente cresce, né? Segundo o sistema do mundo, nós estamos nos tornando mais maduros. Mas, pela perspectiva divina, nós estamos em uma regressão. A gente nasce perfeito numa dependência, aprendendo o que é dependência, e à medida que a gente vai crescendo, a gente quer ser independente, completamente independente, e essa independência gera em nós a frustração pela incapacidade de resolver os nossos próprios problemas. Então, a gente precisa entender um pouco sobre o que tem acontecido de fato, né? Veja, quando nós éramos crianças e estávamos crescendo, a primeira coisa que os nossos pais aprenda a não depender de ninguém. Você precisa fazer isso. E a gente só ensina um lado da vida. A gente não ensina todos os lados da vida, né? A gente pode dizer: filho, você precisa trabalhar para aprender, mas se precisar, papai está aqui. Sabe? Você está trabalhando aqui, você vai crescer, você vai aprender, mas olha, se depender do que depender, papai está aqui para lhe ajudar, para investir em você, para fazer por você, sabe? E a gente não costuma ensinar dessa maneira. Com isso, deixamos de ensinar a única forma de vencermos o mal que o mundo nos apresenta. Uma total dependência do céu. Essa é a única forma que nós temos para vencer o dia a dia. É quando nós nos tornamos completamente dependentes do céu, ou dependentes de Deus.
Não há possibilidade de você vencer essas frustrações se não for em plena dependência de Deus. Em plena dependência do céu. Agora veja como isso é paradoxal. Né? Eu levei tempo, eu estou sendo bem didático aqui, falando aos poucos, para que você consiga compreender os pensamentos que estão na minha cabeça, porque isso é paradoxal. Na última reunião eu falei assim, olha, se você está esperando que Deus vai fazer alguma coisa por você, esqueça, Deus não vai fazer mais nada por você. Falei isso aqui. Ai, oh Deus, o senhor pode me curar? Não, 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 Deus não vai te curar mais, Deus não vai te prosperar mais, Deus não vai fazer algo por você. Por quê? Porque ele já fez tudo o que era necessário por você. Agora ele está esperando que você faça algo com aquilo que ele já fez. Então veja, quando eu afirmo isso, parece que eu estou dizendo, você não depende de Deus. Não é verdade? Deus não vai fazer mais nada por você. Agora, ao mesmo tempo, né? Eu afirmo a vocês que a vida exige uma total dependência de Deus. Peraí, agora minha cabeça ficou confusa. É para depender ou não é para depender? Não é? Isso parece paradoxal. Agora, eu quero que você abra comigo sua Bíblia em João capítulo 15, verso de número 5. João capítulo 15, verso de número 5. Vamos ver o que Jesus falou aqui. João 15, 5. João capítulo 15, verso 5 diz, Jesus falando, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu não sei se você já pegou a revelação aqui, mas eu vou repetir esse texto de novo para você entender, deixar cair no seu coração e você vai compreender como o céu funciona. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Veja, isso aqui descreve exatamente o que eu falei. Você precisa estar completamente dependente a Deus e completamente disponível para fazer alguma coisa. Veja o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, sem mim, você não pode fazer nada. Ele não disse, se você estiver comigo, você não precisa fazer nada. Ele está dizendo, você precisa fazer alguma coisa. Agora, você só vai conseguir fazer se você estiver em mim. Então, veja, existe aqui essa relação paradoxal. Sem Deus eu não posso fazer nada, mas eu preciso fazer alguma coisa para obter alguma coisa de Deus. Aleluia. Eu me torno plenamente dependente de Deus, mas essa dependência não deve gerar em mim inércia. Essa dependência é, ele me capacita a fazer alguma coisa. Sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Nós normalmente caminhamos nos dois extremos. Ou eu espero que Deus faça, ou eu quero fazer sem Deus. Sabe? É esse ponto de convergência que eu preciso que você entenda quando Jesus se refere a buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas não serão acrescentadas. Veja, ele não está dizendo para você ficar quieto. Quando ele disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós vamos chegar lá de novo. Sabe, tem gente que lê isso como ele diz, ó, não precisa fazer nada, fica quieto aí que Deus vai resolver tudo para você. Ele não mandou você ficar quieto, ele só mandou você não ficar ansioso enquanto faz alguma coisa. Então eu quero te mostrar outro texto que vai te ajudar a entender um pouco isso. Veja, Efésios capítulo 6, verso 11. Efésios 6, 11. Ainda nesse contexto. Efésios capítulo 6, verso 11 diz assim. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Vou ler de novo. Revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Veja, eu não sei se você já pegou aqui de novo, mas ele está dizendo o seguinte, olha, você precisa primeiro pegar toda a armadura de Deus, que é o conhecimento das doutrinas fundamentais que vai fazer com que você permaneça firme, e depois você vai ter poder para permanecer ou para ficar firme. Então, existe a parte de Deus te revestir, existe a sua parte de ficar firme. Agora, veja, o que a gente normalmente quer fazer? Ou a gente espera que Deus resolva o problema com o diabo, ou a gente quer resolver o problema sem Deus. Agora, ele está dizendo que sem Deus, você não consegue ficar firme. Veja, a palavra é poder, é capacidade. Tomar toda a armadura de Deus para que você tenha a capacidade de ficar firme. Veja, queridos, deixa eu pensar num exemplo aqui bem simples aqui para te dar. Veja, eu tenho um restaurante aqui nos Estados Unidos e nós trabalhamos com delivery, certo? Veja, um cliente meu me ligou e disse assim, Marcelo, eu gostaria de pedir uma refeição, você me entrega aqui na minha casa? Entrego. Então, ele disse, eu preciso que você me entregue em 10 minutos. Eu olho na distância e vejo que a casa dele, apesar de ser perto, se for andando em 10 minutos, eu não consigo chegar lá. Eu não tenho essa capacidade de chegar lá em 10 minutos. Mas, se alguém me trouxe um carro, esse carro me deu o poder de chegar lá em 10 minutos. Sem o carro, eu não posso. Sem o carro, eu não tenho essa capacidade. Ele diz, tomai, pois, toda a armadura de Deus para que você possa ficar firme. Então, veja que existe uma total dependência aqui de Deus. Agora, o fato de se ter uma total dependência não significa que você tem que ficar esperando que Deus faça. Deus te dá o poder e a capacidade de fazer. E agora cabe a você exercitar a sua fé dentro dessa capacidade, para que você obtenha, então, os resultados que é desejado. Então, veja, esse é o ensino primário de Jesus dentro desse texto. Veja, no contexto de Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos com o que há de comer, com o que há de vestir, com o que há de beber. Agora, veja, eu já falei sobre esse texto com algumas pessoas e ele disse, você fala assim, parece fácil. Mas se eu não correr atrás e não trabalhar, quem vai pagar? Como é que eu vou pagar minhas coisas? Quem vai pagar minha... esse negócio de fé é muito simples. Veja, mas ele não disse que você não tem que correr atrás. Ele não disse que você não tem que trabalhar. Ele não disse que você não tem que fazer alguma coisa. Ele disse que você não tem que andar preocupado, ansioso, enquanto você está fazendo aquilo. A grande questão é, quando você decide fazer alguma coisa na força do seu próprio braço, você não tem poder nem capacidade. Mas, quando você busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, ele te dá a capacidade de agora fazer o mesmo que você fazia, né, despreocupado, sabendo que ele se responsabiliza com os resultados. Então, é isso que a gente precisa entender. Não é deixar de fazer alguma coisa. É ter a motivação correta quando você faz alguma coisa, sabendo-se que o reino ao qual você pertence já foi preparado e capacitado de antemão para que você tivesse os resultados que ele disse que você terá. Aleluia. Então, dentro dessa perspectiva, ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E aí nós já sabemos que o reino de Deus não está do lado de fora, está dentro de nós. E buscar significa procurar até encontrar por meio de raciocínio, de meditação, pensamentos e raciocínio investigativo. Então, veja, ao invés de olhar para fora, olhando, poxa, se eu fizer isso, aquilo outro, eu vou conseguir. Porque tem muita gente dizendo que está buscando o reino de Deus, querido, mas no outro dia está desesperado, tentando fazer tudo e qualquer coisa para poder conseguir recurso para resolver o seu problema, seja de natureza financeira, seja de qualquer outra natureza. Ou eu confio, ou eu não confio, não existe meio termo. Não existe meio termo. Então, quando ele diz que você deve olhar para dentro de você,
buscando, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e o reino de Deus está dentro de nós, você começa a pensar e meditar em quem você é. Veja, não na realidade, mas na verdade que está dentro de nós. Veja que eu não falei na mentira, mas existe uma realidade. A realidade é que eu tenho conta para pagar, a realidade é que existe um sintoma, isso é uma realidade, mas não é uma verdade. A verdade é que eu sou suprido, a verdade é que eu já sou curado, a verdade é que e tudo isso está dentro de mim. Tudo isso já está dentro de mim. Quando eu começo a pensar e meditar mais no que está dentro do que nas circunstâncias que eu estou vendo lá de fora, então eu estou meditando e buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. E a sua justiça? A justiça do reino diz respeito a você ter um comportamento equivalente às verdades que o reino te apresenta. Ou seja, a prática dos princípios do reino. Quando eu olho para dentro de mim, eu começo a trazer para minha mente todas essas verdades, isso vai moldando o meu comportamento. E eu começo a, de fato, caminhar em princípios aos quais o reino de Deus já estabeleceu desde o princípio das eras. E, fundamentado sobre esses princípios, irmãos, é impossível que os resultados não comecem a aparecer na sua vida. Então, veja, muitas pessoas me criticam falando, eu que não trabalho, não, para ver como é que eu vou pagar as minhas contas. E é exatamente aí que está a chave. Jesus nunca falou para você não trabalhar. Jesus nunca falou para você não fazer nada. Jesus nunca falou que o resultado da sua vida está dentro de uma igreja. O resultado está na vida. Ainda que você seja um ministro e trabalhe na igreja, mas é na vida. É no acordar, é no viver, é no dormir. Sabe? O propósito nós não cumprimos dentro da igreja. O propósito nós cumprimos no viver. Eu vivo o propósito. Aleluia. Ele falou para não se preocupar, para não colocar a sua expectativa ou a expectativa dos seus sustentos, dos seus resultados, no esforço do seu trabalho. Então, o mesmo vale para a religião. O mesmo vale para a religião, né? Quantas vezes nós colocamos a expectativa dos nossos resultados na religião? E a religião pode se tornar o pior inimigo do reino. Pior inimigo do reino. Por quê? Eu falava essa frase semana passada e ela tem um impacto muito grande. Muito grande, né? A religião pode tornar você confortável dentro do seu desconforto. Imagina, você não é cristão, você não tem religião, você nunca foi em lugar nenhum. E aí, de repente, chega um sintoma, um diagnóstico médico. Aí você agora ficou desconfortável, porque ninguém fica confortável diante de um diagnóstico médico. Então você está agora preocupado, ansioso, porque o diagnóstico chegou. Aí você vai, busca uma religião, seja ela qual for, até cristã, como religião. Você vai lá e busca ela como religião, fazendo os ritos, os preceitos. Eu fui no culto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Cumprindo regras, coisas que são criadas sistematicamente só para poder dar como é que eu vou dizer, um sentido para aquela religião. E aí, depois de um tempo, você dizia, aí, como é que tá? Conseguiu? Não, assim, eu estou me tratando no médico, e eu não estou dizendo que você não tem aqui no médico, estou me tratando no médico, mas eu estou em paz, graças a Deus. Então, veja, você continua com o problema, mas agora você está confortável com o problema. Não resolveu o problema. Mas Jesus disse que o reino de Deus resolveria o problema. Ele não disse que você ficaria confortável no meio do problema. Ele disse que ele teria que resolver o problema. Mas quando você olha para dentro de você e começa a ter entendimento, sabe, sobre quem você é, de fato, em Cristo, e que se do lado de fora você ainda não está sendo essa pessoa que você está vendo por dentro, é só uma questão de maturidade. É só porque você não amadureceu o suficiente espiritualmente para manifestar tudo aquilo que já está por dentro. É por isso que todo julgamento é burro. O irmão fulano pecou, mas não significa que ele pecou porque ele não é perfeito, ele é perfeito. Ele só pecou porque ele não tem maturidade ainda para expressar toda a perfeição que Deus o criou para si. E todos nós estamos nesse caminho de crescimento e desenvolvimento. Aleluia. Então não coloque sua expectativa na religião, né? Mas não é só religião, não coloque sua expectativa de resolver os seus problemas no trabalho.
na religião, nas drogas, no sexo, em jogos, em dinheiro, ou em qualquer coisa que pode gerar, ou que pseudo pode gerar poder para lhe trazer uma alegria momentânea. Aleluia. As pessoas perguntam para mim, é pecado jogar na Mega da Virada, na Mega Sena? Cara, o problema não é você jogar. O problema é você colocar a sua expectativa de vida sobre essas coisas que estão do lado de fora. Assim como você pode colocar em qualquer outra coisa. Sabe? Afinal de contas, quem aceita um determinado trabalho, por exemplo, coloca nesse trabalho a expectativa do bem-estar da sua casa, da sua família, está jogando na loteria do mesmo jeito. É uma loteria do mesmo jeito. Quem te garante que vai dar certo? A única garantia que nós temos de ter sucesso absoluto é pelas Escrituras Sagradas, porque essa 2000 anos existe. 2000 anos nunca mudou uma vírgula. E as pessoas que decidiram viver à altura daquilo que aqui está escrito testemunham hoje que a sua vida foi verdadeiramente transformada. E não importa a condição em que você esteja, ela pode trazer para você resultados. Então, este poder que nós buscamos nas coisas externas, o poder que a gente coloca tanto no trabalho, o poder que a gente coloca tanto no dinheiro, o poder que a gente coloca tanto nessas coisas que estão do lado de fora, esse poder está dentro de nós. Só essa verdade que está dentro de nós, se materializando aqui do lado de fora, pode, de fato, trazer para nós contentamento pleno. Então, você precisa olhar para dentro de você, né? E esse poder só é gerado por algo chamado pertencimento, sabe? É quando eu olho para dentro de mim, olho pelas Escrituras Sagradas, leio a Bíblia, e a Bíblia está dizendo, olha, o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, é porque somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, à medida que eu vou entendendo, deixando que essas verdades se tornem parte de quem eu sou, eu vou desenvolvendo um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a uma família real, eu pertenço a uma família de reis, eu pertenço aos filhos de Deus, eu pertenço a uma comunidade da fé, eu pertenço a um Deus generoso, eu pertenço a um Pai de amor, eu pertenço. E aí esse sentimento é que vai nos deixando mais à vontade, tranquilos e em paz. Eu tenho que estar sempre pensando, eu nasci de Deus, sou perfeito nele e pertenço a um reino superior, de um rei de amor que cuida de cada um dos seus súditos, que por nascimento são chamados de filhos. De filhos. Então, é essa a ideia do que Jesus está falando sobre buscar, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas você serão acrescentadas. Né? Não é o fato de quantas vezes você foi na igreja, quantas vezes você orou, sabe? Eu vejo pessoas preocupadas com quantas horas que ele ora, quantas vezes por dia ele parou para orar. E com isso eu não estou dizendo que você não tenha que orar, que você não tenha que buscar a Deus. Ao contrário, quanto mais você olha para dentro de si, pela perspectiva do que a Bíblia diz, quando eu falo olhar para você, para dentro de você, queridos, não é olhar para dentro de você das suas fraquezas. Isso aí é olhar para sua mente. Eu estou falando para olhar para dentro de você e entender, poxa, eu sou justo. A Bíblia diz que eu fui justificado por Deus. É olhar para o seu espírito. O que você diria do seu espírito? Se você pudesse sair de dentro de você e olhar para o seu espírito, o que você diz sobre você? Você diria, esse espírito é um espírito sujo? Esse espírito é um espírito imundo? Se você tivesse a capacidade de olhar para o seu espírito, deixa eu te dizer, o seu espírito é exatamente igual ao espírito de Jesus. Ambos como filhos de Deus. Então, quando eu olho para esse espírito que é semelhante a Cristo, que está dentro de mim, eu vou dizer, poxa, esse cara, esse espírito, ele é próspero, ele é puro, ele não tem doença, doença não existe na vida desse espírito, miséria não existe na vida desse espírito. E todas essas coisas vão se tornando reais para nós. Então, eu começo a trazer para fora aquilo que está por dentro. Isso é buscar o reino, é manifestar o reino. E aí, obviamente, a partir daí você vai começar a viver não para satisfazer as suas necessidades, mas para você
praticar o seu propósito, cumprir o seu propósito na Terra. Eu quero terminar com isso, que você se lembre de algo aqui. Quando Deus criou a raça humana, o homem foi a última. Quando Deus criou a criação, o homem foi a última coisa a ser criada. Todos os recursos que lhe era necessário para sobreviver foram criados antes do homem. Para quê? Para que o homem não tivesse nenhuma preocupação em buscar nada do lado de fora, mas que tudo já tivesse sido colocado à disposição, para que ele, entendendo que ele era, apenas governasse sobre aquilo que já estava posto. Deus não mudou de ideia. Deus não mudou de ideia, sabe? É interessante que Jesus, ainda nesse texto de Mateus, ele diz o seguinte, ó: não andeis ansiosos com o que há de comer, com o que há de vestir ou com o que há de beber. Não é o corpo mais, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste. Observai as aves do campo. Aí ele vai dar o exemplo das aves e vai dar o exemplo dos lírios também. É interessante pensar nisso. Veja, quantos de nós aqui, qual de vocês aí viu um passarinho que depois que acasalou com a sua passarinha, colocou 2 ovinhos ali, a passarinha, e agora está chocando na iminência de nascer 2 filhotinhos. Ele está acordando 2 horas mais cedo e fazendo um bico de cachorro, latindo, ao invés de cantar. Qual de vocês já viu um pássaro fazendo algo que não é o seu propósito original? Ser, natureza, pássaro. Acho que nenhum de nós. Então é exatamente por isso que o Pai os alimenta da mesma forma. E a gente olha para nós e a gente não vê a capacidade de viver da mesma forma que um pássaro, né? Mas o pássaro nunca mudou o seu propósito original desde quando ele foi criado. E nós vivemos o mesmo propósito? Qual é o propósito da raça humana? O propósito da raça humana é viver uma vida que reflita a imagem de Deus, independente do que ele faça, né? Então eu tenho que acordar todos os dias pela manhã e dizer: Pai, eis-me aqui, criado a tua imagem, conforme a tua semelhança, para refletir quem o Senhor é. Hoje eu vou trabalhar no meu restaurante e lá as pessoas vão ver Jesus atendendo mesas, vai ver Jesus na cozinha, porque eu vou estar lá te representando, né? Se você trabalha com Uber, por exemplo, então você acorda pela manhã e diz: Pai, eis-me aqui, e hoje Jesus vai dirigir um Uber. E você entra ali dentro e as pessoas que entrarem vão ver Jesus lá ali. E aí você vai estar cumprindo o seu chamado. Agora veja, quero terminar com isso. Se você tivesse que pegar um Uber hoje, que foi o último exemplo que eu dei, se você tivesse que pegar um Uber hoje, e você tem alguns conhecidos que faz trabalho com Uber, inclusive nosso amigo Aldo aí às vezes faz esse trabalho com transporte também. Mas por mais que eu conheça Aldo, por mais que Aldo é meu amigo, se eu tivesse no Rio de Janeiro e eu descobrisse que Deus está dirigindo um Uber, eu não ia querer pegar o Uber com Aldo. Eu ia querer pegar o Uber com Deus. Acredite. E aí talvez você diga: mas Deus nunca iria dirigir o Uber. Iria sim. Desde que você entenda qual é o seu propósito. Que o seu propósito é refletir quem Deus é. Se você está cumprindo o seu propósito, está dirigindo o Uber, então Deus está dirigindo o Uber. Agora veja, se eu desejo, eu sei que Deus está dirigindo um Uber e eu vou escolher o Uber de Deus, quantas mais pessoas vão escolher? Eu pergunto: você precisaria ficar ansioso, preocupado para saber quantas pessoas vão pegar o seu Uber? Ou você só precisa simplesmente buscar o reino de Deus e a sua justiça, cumprindo o seu propósito de refletir quem Deus é naquilo que você está fazendo, para que as pessoas sejam atraídas por você? Não se engane, Jesus foi atraído, ou Jesus atraía as multidões, não porque ele tinha fumaça que saía debaixo dos pés, ou porque ele tinha um giroflex na cabeça, ou porque ele flutuava, ou porque ele voava. Não, não, não. É porque as pessoas viam e queriam e desejavam ver Deus. E ele estava ali, manifestando exatamente aquilo para o qual ele foi criado. Ele era a imagem visível do Deus invisível. Então, que nós possamos ter com esse entendimento, total dependência de Deus, mas agindo completamente para manifestar o propósito, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. Feche seus olhos, quero orar por você, Pai amado. Eu te agradeço em nome de Jesus por essa noite. Eu sei que não é um assunto tão simples, tão fácil,
Mas eu te peço, meu Pai querido, que o Senhor possa trazer entendimento a cada um deles, Pai. Eu não sei se eu consegui me expressar com a clareza com que o Senhor tem falado ao meu coração, mas o desejo do meu coração e a certeza que eu tenho é que o Senhor, né, através do teu Santo Espírito em cada um deles possa, Senhor, agora continuar trabalhando com esse material, para que eles possam compreender claramente, Senhor, como viver uma vida com propósito, como viver uma vida baseada no reino de Deus e não em religião, como, Senhor, viver as verdades do reino, Senhor, no poder do nome de Jesus. Que o Senhor, nesse momento agora, possa, Senhor, fazer com que eles comecem a olhar para dentro de si mesmo e vejam, Senhor, o ser humano incrível que eles são, o ser humano cheio de poder que eles têm por dentro, Senhor. O ser humano justificado, são justos, são poderosos, são vívidos, são cheios de vida, Senhor. Que esse ser humano maravilhoso aí por dentro de cada um deles possa, Senhor, refletir essas verdades do lado de fora, Senhor. Porque aonde a verdade chega, a mentira tem que sair. Aonde a verdade chega, Senhor, a realidade tem que ser transformada, tem que ser mudada. Então, Senhor, que eu declaro nessa noite que aconteça isso. Em nome de Jesus, portas sendo abertas, reis e sacerdotes em pleno exercício, Senhor, de governo, Senhor. Eles vivendo uma vida para governar e não para correr atrás de conquistar aquilo que já pertence a eles, no poder do nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que não haverá, Senhor, não haverá perda de energia, não haverá, Senhor, desgastes, não haverá, Senhor, nenhum tipo de energia, Senhor, desviada para tentar, Senhor, resolver os problemas com as suas próprias forças, com a sua própria capacidade, com a sua própria inteligência, mas olhando para dentro de si, Senhor, na certeza de que o Senhor está em cada um deles, que o próprio Deus, Criador do universo, está dentro de nós, desejando nos guiar, desejando nos dar ideias, desejando, Senhor, nos dar direções claras, desejando nos dar inspiração para fazer coisas extraordinárias. Que eles permitam, Pai, que eles permitam o teu Espírito ser a fonte inspiracional da vida deles, em tudo o que eles pensam e fazem, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro agora que essa unção que está sobre a minha vida, toque cada um deles aí. Ô, brekenderebesi, querebendegesiri, abiandarabarrassuro, goshandarabas. Crebandalarabandagansuro, boshandarabas, sendeleregensi, dikisikitiliniamiangiansiodogosha. Creba mamanarasoro, gonchanagansodoloro, yosiri, biansadagarabadas. O Senhor me mostra claramente pessoas que estavam e chegaram aqui ansiosas, pessoas que chegaram aqui a ponto de explodir, pessoas que chegaram aqui a ponto de tomar decisões que talvez fossem impactar o resto da sua vida. E o Senhor diz, calma, não é hora de fazer nada, persevera, permanece, avança, apenas concentre a sua mente naquilo que eu já fiz e que está dentro de você disponível. Todo o poder do céu está dentro de cada um de vocês. Em nome de Jesus, eu declaro que cadeias foram quebradas nessa noite, que princípios foram estabelecidos no poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.